Versículo 6. Glória a Deus. Daniel 3:6 diz assim: e qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do fogo de fogo ardente. Amém, irmãos? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é fiel e poderoso. Então, nesta noite, agradecer a Deus por vocês, que prestem os seus ouvidos a estar ouvindo a palavra de Deus. Hoje estava ministrando a palavra do Senhor meio-dia e meia. Ali tem uma transmissão ao vivo, ligação ao vivo, para uma rádio no Ceará, e onde eu ministrei: quem é de Deus escuta a palavra de Deus, João 8:47. E nós estamos aqui nesta noite, irmãos, escutando a palavra de Deus, e aos que ouvem, assistindo através da transmissão, está apenas também confessando que é filho de Deus. Porque só eu falar que sou filho de Deus, mas eu não paro para ouvir a palavra de Deus, isso é uma fé morta. A Bíblia diz que a fé é senhora. Então é necessário que tem fé, primeiramente se começa por ouvir a palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não tem como dizer: eu tenho fé, mas eu não ouvo a palavra de Deus, eu não gosto da palavra de Deus. E existe aqueles que dizem: eu gosto de ouvir a palavra, mas não gosta, não ouve, só veio falar, mas não vai até aonde tem uma pregação da palavra de Deus para se fortalecer a cada dia. Então, meus amados queridos irmãos, nós olhamos para esse texto, nós vemos um texto bastante conhecido, onde vai se falar sobre Daniel, ali aquela estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 3. Então nós vemos que aonde a adoração a Deus estranho, há idolatria. Aonde a idolatria, há homicídio. Aonde há homicídio, não vem através de quê? Da idolatria vera humana, que eles criam para querer uma forma de fazer você adorar ao Deus estranho. E nós não devemos adorar outro Deus a não ser o nosso Deus, que é fiel e verdadeiro, Jesus Cristo. Então, quando o rei Nabucodonosor cria aquela imagem, faz aquele bezerro de ouro, cerca de 60 povados, ou 29 metros de altura, vamos supor, vamos ver que é uma imagem bastante grande, de bastante largura, comprimento, e muitas das vezes o ser humano quer obedecer a isso, adorar uma imagem. Se olha a ver o tamanho das imagens que o diabo quer colocar, vai, manda construir imagem grande. Você vê que Moisés, no livro de Êxodo 33, também Moisés, quando estava tardando em descer do monte, porque Moisés estava em busca de quê? De resposta de Deus. Quando Moisés tardava em descer, a primeira coisa que o povo quiseram fazer foi mandar fazer uma imagem esculpida, uma imagem de idolatria, uma forma de adoração, um Deus estranho, a um Deus mudo, tem boca, mas não fala, como diz o Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não fala, tem nariz, mas não sente cheiro algum, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Então esse é um Deus estranho. Por Moisés tratar e descer, ele diz assim: não, faz aí um Deus para nós, faz um Deus qualquer para nós, faz aí um bezerrão de ouro. Agora vocês vão fazer o seguinte: para nós fazer esta imagem, nós precisamos de pertences. Aí pegaram joias, brincos, colares, tudo que era de ouro, entregar lá para o rei Nabucodonosor. Agora vamos fazer aqui um bezerrão de ouro. Vocês vão ter que adorar. Quando ele faz aquele bezerro de ouro, ele manda, ele convoca todos da cidade e região.
Diz: manda chamar todos, manda chamar prefeito, manda chamar os reis, manda chamar os governantes, manda chamar os presidentes, manda chamar todos, porque aqui nós vamos todos ter que adorar esse Deus que eu criei. Deus criador do homem, Deus estranho, criação do homem. Aí ele fez, colocou naquele lugar, ele não podia se mover se alguém não pegasse e levasse para outro lugar. Você vê que uma imagem de escultura ela não sai do lugar se alguém não pegar e carregar ela. Já o nosso Deus, nós temos acesso livre. Ele fala conosco, ele nos escuta, ele ouve a nossa voz, ele ouve o nosso clamor, ele ouve o nosso choro, ele ouve e enxuga as nossas lágrimas. Esse é o Deus verdadeiro. Deus muda não, irmãos. Mas já houve muitos milagres através dele. O diabo faz milagres, falsos sinais prodígios. Os sinais de Deus é real. Aí o versículo 6 diz assim: ó, e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo de fogo ardente. Adoração a um Deus estranho. Então só aqui veio esses 3 jovens que não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. Você vê que os presidentes, os prefeitos, todos os governantes, todos se prostraram, se curvaram diante daquela imagem. Mas tem 3 jovens diferentes. Ainda tem 3 jovens de oração. Ainda tem 3 jovens que não se prostram à idolatria. Ainda tem 3 jovens que não se prostram à intolerância religiosa. Porque isso é uma intolerância religiosa. Porque olha a estátua e a sua inauguração, do 1 ao 3. A estátua do capítulo 2 foi um sonho. Já essa do capítulo 3 foi real. Porque ali foi feito para todos ali presenciar, ver com todos os seus olhos e adorar. Aí quando ele deu a ordem que todos adoraram, a Bíblia menciona que Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens, eles não se prostraram diante da imagem, eles não se prostraram diante da criação de Nabucodonosor, porque eu imagino que esses 3 jovens, eles pensaram a seguinte reflexão com eles: quem manda em mim não é Nabucodonosor, quem manda em nós não é rei da terra, quem manda em nós não é seres humanos da terra. Então nós não podemos se prostrar ao ser humano da terra. Nós não podemos se prostrar diante de um Deus estranho, de um Deus que não pode fazer nada. Se eu cair no fogo, ele não vai me salvar. Se eu cair nas águas, ele não vai fazer com que eu não me afogue. Então é um Deus que não pode fazer nada por mim. Mas nós vamos se prostrar somente diante do Deus Todo-Poderoso, um Deus que é santo, um Deus que não perde batalha, que não perde luta. É Jesus. É Jesus que salva. É Jesus que cura. É Jesus que transforma a vida do homem. É Jesus que muda o caráter. Nós temos o acesso livre a Deus. Nós estamos passando pelo problema, estamos passando pela situação. Em vez de clamar a Deus estranho, nós dobramos o nosso joelho diante de Deus, falamos com Deus, nós temos a conexão com Ele e Ele nos escuta. É um Deus que não é um Deus invisível, um Deus que é real. É um Deus que nós estamos vendo, contemplando a sua maravilha, contemplando a sua glória, a sua vitória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu sou fofoqueiro, aí é o problema que tem fofoqueiro. Olha a vida do Nabucodonosor, tudo é que ele tem uma ordem, não foi autentificado, foi carimbado, foi selado.
Foi. Você disse que qualquer que não se prostrar diante dessa imagem seria feito o quê? Vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor, mas tem 3 jovens que não se prostraram. Aí eu imagino que o rei Nabucodonosor deve ter falado, não, e talvez não escutar, não entendeu. Vou anunciar de novo. Qualquer que não escutar o som da carne, o som da trombeta, o som que eu tocar, não se prostrar diante dessa imagem, vai ser lançado na fornalha. E aqueles 3 jovens continuaram de pé, não se prostraram diante daquela imagem. Aí disse assim: olha, desobedeceram a ordem do rei. Naquele tempo, quem desobedecia a ordem de um rei, que era a autoridade maior na terra, era morto mesmo. Porque era ordem, era lei, era assinado. Tinha que temer, tinha que obedecer às autoridades. Assim como nós temos que obedecer às nossas autoridades, constituídas por Deus. Mas nós não podemos extrapolar, suportar tal tolerância religiosa. Eles pegaram aqueles 3 jovens, pega os 3, lança lá na fornalha, porque hoje eles vão virar cinza. E se duvidar, nem cinza vai sobrar, porque a fornalha vai ser aquecida. Vai ser aquecida, multiplicada mesmo. Porque eles vão ter, todos vão ter que ver esse exemplo maior. Porque não pode desobedecer o rei. Não pode desobedecer a minha autoridade. Eles lançam aqueles 3 jovens naquela fornalha. E quando ele lança aqueles 3 jovens, e ele deixa lá. E agora? Quem vai se livrar? Porque tem situações, irmãos, que é nós que se colocamos. Mas tem situações que é o ser humano que nos coloca naquela situação. E tem situação que é Deus que permite nós passar por ela. E há situações que nós passamos por ela, por nós adorar a Deus, temer a Deus, obedecer a ordem de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, nós vamos ser apedrejados, criticados, caluniados, perseguidos. Mas por amor ao Evangelho de Cristo, como diz o Evangelho de Mateus 24, em diante com alguns versículos vai dizer que chegará o tempo que nós vamos ser perseguidos por pregar a palavra de Deus, por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando ele vai olhar novamente para aquela fornalha, a Bíblia menciona que ele olha e diz assim: nós lancemos 3. Não foi 3 que nós lancemos nessa fornalha. E ali ele disse assim: foram 3 que foi lançado na Nabucodonosor. E por que tem 4 andando na fornalha, tem mais outro de branco andando lado a lado com esses 3 jovens? Por que eu lancei 3 e tem mais um de branco? O seu rosto é mais brilhante do que o sol, o seu rosto é mais brilhante do que o fogo. Glória a Deus. E esses 3 jovens não tiveram danos algum. Eles vêm para cá, jovens, vêm para fora. E eles veem que o 4 era o primeiro. Era o próprio Senhor protegendo. Era o próprio Senhor livrando. Era o próprio Senhor guardando os seus. Porque quem não se curva diante de Deus estranho, mas adora somente a Deus. Como ele disse, nós não adoramos a homem, nós não se prostra diante de Deus estranho, nós se prostramos diante de Deus que é o verdadeiro. E ali, irmãos, eles veem a maravilha de Deus, eles veem a glória de Deus. Aí vê que Deus diz: Sadraque, Mesaque e Abednego é real. Aí eles pegam uma pedra e dizem: agora vamos fazer o seguinte:
Nabucodonosor. Ele diz assim: agora vamos pegar todos os acusadores desses jovens, vamos lançar lá. A mesma forma foi Daniel, capítulo 6. Daniel, quando acusaram Daniel, lançaram lá na cova do leão. O que fizeram com Daniel? Daniel, Deus livrou Daniel lá dentro da cova. Deus livrou ele dentro daquela situação difícil. Aquele problema que parecia grande, aquele problema que parecia ser maior para Daniel, Deus tornou pequeno. Deus se tornou um Deus grande na vida de Daniel. Aí ele assim: agora também vai pegar todos os acusadores de Daniel, lança lá na cova. A Bíblia menciona que antes daqueles homens ser caído lá na cova, os leões devoraram todos os acusadores de Daniel. A Bíblia diz que o fogo daquela fornalha, daqueles três jovens, era tão quente, era tão aquecida, que os soldados não conseguiram se aproximar. Distância de mais ou menos 100 metros daquela fornalha. A Bíblia menciona que aqueles soldados caíram duros, mortos, queimados, porque aquele fogo era quente, aquecido, 7 vezes mais. Imagina, irmão, um fogo que queima, consome, que não dá tempo nem chegar no pé daquela fornalha ali, aqueles soldados já caíram, já morreram ali queimados, e Deus não permitiu aqueles três jovens serem queimados. Porque Deus não vai livrar você da situação. Deus não vai livrar você do problema. Deus vai livrar você, Deus vai guardar você dentro da situação. Deus permite a situação difícil para aqueles que te colocam naquela situação difícil, naquele problema. Ele se mostra que Ele é um Deus que resolve situação, Ele resolve problema, Ele resolve causas impossíveis. Aí você vê que os leões, isso é forte. Isso é interessante. A palavra de Jesus Cristo, que ela nos alegra, ela nos aviva em situação difícil. Nós lemos a palavra de Deus, nós se alegramos, porque a palavra fala com nós. A palavra aciona o nosso coração, o nosso pensamento. Então nós vemos que quando Daniel é colocado dentro daquela cova, imagina o desespero ali no momento ali do início de Daniel. E Deus disse assim: Daniel, acalma, que eu vou acalmar os leões. Os leões vai ficar calmo, porque eu tenho coisas maiores lá para os leões. Porque assim, irmãos, imagina Deus falando para os leões: leões, não coma Daniel não. Porque Daniel, isso aí é pequeno. Não vai dar nem para se dizer da história, nem para matar o dente. O que vai vir é coisas grandes para vocês, é alimentos maiores. Vai vir os acusadores de Daniel, vai vir os perseguidores de Daniel. Que Deus quer dizer para nós: o Senhor fala com nós através dessa palavra. Não se preocupe com os perseguidores, não se preocupa com quem está lhe perseguindo. Não se preocupa com quem está acusando. Não se preocupa com quem está caluniando. Não se preocupa com quem está se levantando contra o teu ministério, contra a tua chamada, contra a tua área sentimental, a tua área conjugal. Aí Deus diz: vai calma, Leão. Vai vir coisas grandes, isso aí, Daniel, para ti é pequeno. Não te ocupa com o meu Daniel, não. Daniel é meu, pertence a mim. Aí a Bíblia diz que o rei pega todos os acusadores de Daniel. E a Bíblia menciona que ele diz assim: pega todos os acusadores de Daniel e joga lá naquela cova. Joga lá naquela cova. Porque agora o leão vai ter alimento. Pega todos os fofeiros que colocaram contra Daniel. Pega todos os acusadores daqueles três homens. Agora quem vai passar pelo fogo é eles. Os soldados que tentaram matar, eles queimaram, é o soldado que vai morrer. Porque ninguém pode tocar em ungido de Deus. Ninguém pode tocar em quem tem uma chamada com Deus, quem tem uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo, quem tem um particular com Deus. Aqueles três jovens tinham um particular com Deus, eles tinham um secreto com Deus, eles tinham intimidade
José, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha um particular com Deus. Pastor, ele quer ter uma intimidade com Deus. Quer ter um particular com Deus. É você clamar. É você ter uma vida de oração. É você ter uma vida ingressada na palavra de Deus. É ter uma vida alinhada na palavra e na oração. Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus falando com nós. A palavra de Deus é Deus revelando a sua voz para nós. E a oração, pastor Cleiton, a oração é nós falando com Deus. É contando o que nós precisamos. É dizer, Deus, é isso que eu preciso. Senhor, esse é o livramento que eu preciso. Senhor, é isso, essa causa que eu preciso que o Senhor resolva. E o Senhor resolve. Porque a oração é a nossa carta enviada diretamente para Deus. A oração é o nosso contato direto com Deus. E a palavra de Deus é a resposta de Deus. É Deus falando com nós. Nós falamos com Deus e Deus fala com nós. Você fala com Deus, Deus fala com você. É Deus dizendo, tu fala comigo e eu te escuto e eu te respondo pela palavra. Porque a maior resposta vem de Deus através da sua palavra. Eu fico preocupado quando eu vejo um crente dizendo, eu preciso buscar uma resposta. Eu preciso de uma direção. Sendo que a resposta Deus já deu. A sua palavra. Sendo que a direção, Deus está direcionando para o caminho da verdade por meio da palavra, por meio da oração em Cristo Jesus. Tem uma intimidade com Deus. É o crente ser como o crente Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque falou com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Porque o crente que ora com Deus, ele sente a presença de Deus. Ele tem intimidade com Deus. Intimidade, quem tem intimidade com alguém que está andando lado a lado, passo a passo com você. Jesus ele anda passo a passo com você. Basta você querer. É se chegar a ser Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Como que eu vou me chegar a Deus? Eu me aproximando mais de Deus. É eu colocando os meus pés mais na presença de Deus. É eu me aproximando a cada instante de nosso Deus Todo-Poderoso. Porque na medida que nós se afastamos, mais longe nós ficamos de Deus. Por quê? Porque assim, Deus não se afasta do homem. Deus ele não se afasta do ser humano. É o ser humano que se afasta de Deus. E muitas das vezes a pessoa diz, parece que Deus se afastou de mim, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Não, fomos nós que se afastamos de Deus. Porque assim, quando nós se afasta de Deus, nós se afasta da aproximação, da proteção de Deus. Porque quando o crente está distante de Deus, é algo fácil para o diabo entrar. Roubar é sentimental. Roubar a sua vida com Deus. A sua vida com a sociedade. Porque o diabo ele rouba a paz, ele rouba a alegria. Ele rouba a presença, ele rouba o brilho. Ele te suga até o último. É como escorpião. O escorpião tem seus filhotes. E os seus filhotes se alimentam de quê? Da própria mãe. Ou seja, eles chegam até o último a ficar sua casca. A ser um inimigo. O inimigo, quando nós estamos distantes de Deus, nós se afastamos de Deus, ele nos suga até a última. Arranca a nossa força até nós não suportarmos mais, não resistirmos mais, não aguentar mais. Aí quando não aguenta mais, aí ele mata. Ele destrói. Porque o propósito dele, irmãos, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, que é o adversário, não vem senão a matar, roubar e destruir. E esse eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Porque se Daniel ele ficasse com medo da cova dos leões,
Deus não ia livrar Daniel dos leões. Se Sadraca, Mesaque, Abednego tivesse medo da afronta de Nabucodonosor, eles iam se prostrar diante do rei Nabucodonosor e adorar o bezerro de ouro, ia se prostrar diante daquela imagem de escultura, diante daquele santo que era o santo para eles, que era o Deus deles. Na Índia, o Deus da Índia, o Deus da Ilha fora, é uma vaca, adora uma vaca. Não pode matar a vaca porque a vaca é Deus. O animal é Deus para eles. Em alguns lugares, até mesmo para muitos no Brasil, o Deus de muitos é o dinheiro, é o sucesso, é a fama. E muitos estão deixando de adorar a Deus para adorar o Deus estranho. Deus estranho. Porque Deus estranho, irmãos, é com Deus minúsculo. Deus fiel e verdadeiro é maiúsculo. Deus símbolo de Deus grande, de Deus fiel todo-poderoso. Então coloca a tua situação no nome de Deus. Às vezes o problema, a situação, parece que você vai se curvar diante dela. Às vezes a enfermidade, parece que você vai se prostrar, se curvar diante dela. Às vezes a depressão, parece que vai fazer você se curvar diante dela. Mas se curva diante de Deus. Se prostra diante de Deus. Porque quando nós se prostramos diante de Deus, Deus estende as nossas mãos para nós. Porque eu sou o milagre de Deus. De onde Deus me tirou, eu sou o milagre do Senhor. Porque Deus me conheceu desde criança, viu a minha história? Eu era a pessoa que para os médicos não ia sobreviver, porque eu sofri muito, enfermidades, tinha uma lei muito esquisita, feia, que não convém falar. Hoje eu ainda sou cacunda ainda, mas quando eu era menino era mais enrolada e mais curvada. E além disso, zampei. Isso aqui o joelho era pegado no outro. E Deus fez o quê, irmãos? Deus me curou. Eu tinha um problema, uma situação que sangrava o meu nariz de noite. Eu não sentia nariz escorrendo sangue. Eu ia almoçar, não podia comer, não tinha prazer de almoçar, demorava para começar a aplicar sangue. Eu ia dormir, não tinha tempo prazer de ter uma noite que pai. A minha mãe dizia, meu filho vai morrer. Levou ao médico, como é que você tem uma veia deslatada na cabeça? Devido a uma pancada que não convém relatar. E dali, sexta-feira, nós moramos aqui no povo, numa casa, numa fazenda, por nome Sobrado, perto aqui do Major. E nós conhecemos um missionário que veio para cá, para a Rua 10. O missionário Francisco, chamava ele Cabeleira, não lembro como é hoje. E esse homem de Deus, meu pai fez uma amizade, meu pai não gostava de crente. Meu pai odiava crente. E meu pai fez uma amizade tão grande com ele. E ali começou, meu pai disse assim, Cabeleira, chamava Cabeleira. Você trabalha? Essa vai ser serviço do trabalho. Meu pai sempre fala para estar junto aqui na roça para nós dois. Um trabalhador. E um dia ele foi fazer um culto lá em casa. E meu nariz começou a sangrar. Sangrando. Não parava. E ele colocou a mão na minha cabeça e orou e disse assim, em nome de Jesus Cristo, esta cara seja colocada no lugar agora. Como é que ele sabia que era uma ovelha deslatada? Isso não é Deus, pai, que fala, que revela. Deus faz isso. E a criança, Deus me curou pela sua infinita misericórdia. Deus transformou a minha vida. E a maior cura que Deus me deu foi me tirar do mundo do pecado e me colocar para ser o pregador da palavra de Deus. É isso que o nosso Deus faz. O homem de Deus não pode correr do problema, ficar com medo da situação, ficar com medo das circunstâncias, do deserto da sua vida. Porque além de ter jovem ali, eles acreditarem em Deus. Às vezes a pessoa deixa de confiar em Deus para confiar no ser humano. Nós temos que pôr a confiança em Deus, sustentar a nossa confiança. Porque tem gente que coloca na mão de Deus e depois quer tirar, porque acha que está dando a promessa. Está lá com uma
aquele povo, como eu falei lá no início, de Êxodo 33, o povo faz que Moisés tratava em crescer. Aí mandaram Moisés criar outro Deus, então estava adorando outro Deus. É muitas vezes a pessoa, irmãos, que é isso? A pessoa aí vai querer buscar a presença de Deus. Aí ele vem buscar a cura em nome de Deus. Deus está fazendo a obra, o processo, porque as coisas de Deus é um processo, não é da noite para o dia. E a pessoa se desespera, a ideia própria diz que Deus está tardando em curar, está tardando em fazer a sua promessa, aí corre para a macumba. Que já aconteceu isso aqui, irmão. A pessoa me pediu oração, estava buscando, ensinando. Daí a pouco não tinha lá na macumba. Aí o diabo é tão atrevido que ele me dá uma falsa cura. Aí diz assim: olha, amanhã agora. Aí depois o que acontece, volta tudo de novo. E volta em todo. Porque o diabo não vai lutar contra os seus enviados. Ele não vai guerrear com eles mesmos. Então a nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue, mas é contra os principados da terra. E para nós vencer os principados, para nós vencer as coisas, as perseguições, os demônios, a obra do aniversário, nós temos que buscar se derramar na presença de Deus constante. A Bíblia diz em Lucas 18, diz assim: oração de orar sempre e nunca desfalecer. Eu devo orar sempre e nunca desfalecer, nunca morrer e amolecer na fé. Amém? Então nesta noite nós vamos estar clamando ao nosso Deus Todo-Poderoso, está orando a Jesus. Glória a Deus.